Eu me lembro que quando começou a pandemia, ficou aquele tititi, bequequé, pocopó, todo mundo ali acompanhando, morreram não sei quantas pessoas, não sei o quê, papá, papá. Eu adotei uma linha que eu venho trabalhando, que inclusive eu falo agora, esse artigo é sobre um novo livro, Sapiens 2.0, como viver melhor, mais e melhor num mundo mais descentralizado, dinâmico e inovador, versão light, porque já está na Amazon a versão hard estendida e a versão hard enxuta. Foi o trabalho do primeiro semestre. Todos os meus artigos, a partir do meio do semestre eu comecei a botar os áudios, está lá na Amazon, se vocês quiserem acessar, e também a versão enxuta, são as tabelas de como é que a gente enxerga aí a necessidade de mudanças. E aí eu fiz aqui uma análise, né? Eu diria que essa versão light é para um curso básico, a versão hard, enxuta, é para um curso intermediário e a versão estendida é para um curso avançado. De como é que a gente pode, né, se situar nesse novo cenário da civilização 2.0. Bom, aí, voltando ao tema, voltando ao que eu estava falando, eu adotei a alienação saudável. É muito bom a gente colocar nas determinadas expressões os adjetivos. Alienação pode ser saudável ou pode ser tóxica, porque eu posso conscientemente me alienar de determinadas coisas. É isso, inclusive, que sugerem os estoicos, é o que sugerem os grupos de mútua ajuda, é o que sugere a maior parte aí dos pensadores missionários sobre inovação pessoal, é você entrar na zona de atuação e sair da zona de preocupação. Então, na pandemia, eu falei, cara, o que eu preciso fazer? Tomar vacina, passar álcool na mão e botar máscara. Beleza, o que mais? Não tem mais nada para fazer. Então tá beleza. Aí eu não vou ficar acompanhando, já que eu tenho que ficar aqui, enfornado em casa, vamos trabalhar. Aí fizemos um pacotão, né, de trabalho dentro da Bimodais, todo mundo ajudando, e a gente saiu que nem uns malucos desenvolvendo o livro Civilização 2.0. Eu me lembro que eu trabalhava nele direto, e foi um livro totalmente escrito por mim, totalmente redigido por mim, com uma série de sugestões de vários bimodais endógenos. Né? Maravilha. Estou falando isso porque agora, na versão light, que a gente está desenvolvendo aqui, está sendo diferente. Porque existe uma série de demandas que a gente está desenvolvendo, né? A gente tem a coisa está ficando cada vez mais robusta, porque ali na inovação civilizacional eu não tinha nem a ideia da ciência da inovação, desse projetão que a gente está desenvolvendo, né? Mas a ciência da inovação tem uma perna do tripé é o grupal, organizacional, a outra perna é a civilizacional e a outra perna agora é a pessoal. Elas são sinergéticas. Não há possibilidade de pensar inovação sem que a gente pense em grupos, pessoas e o contexto civilizacional que a gente está passando. Ainda mais o contexto civilizacional com a chegada de uma nova mídia. Porque não é uma coisa regional. Agora houve um fechamento, né? Se criou uma ditadura na região tal e aquelas pessoas, naquela coisa ali. Não, a gente está vivendo, a internet, o celular, toma conta do mundo todo. Todas as pessoas do planeta estão sob a influência desse novo cenário. Então a gente está vivendo um momento de passagem. E aí então a primeira coisa que eu resolvi trabalhar aqui é porque nesse livro light, o primeiro passo é a gente aceitar a ideia de que a gente está transformando o Sapiens do Sapiens 1.0 para o 2.0. Isso não está aí no cenário. Isso não é uma coisa que está, né, nos americanos. Se você botar Sapiens 2.0, não aparece com muita frequência. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo, né, as pessoas estão imersas na ciência social 1.0,
que ignorava o papel das mídias, da demografia e dos novos modelos de cooperação na história. Então, não se consegue enxergar o Sapiens 2.0. As pessoas dizem, essa revolução tecnológica. Outro dia eu estava vendo um podcast, mais uma vez a menina falando que as tecnologias, ela não fala novas tecnologias. Ela fala, né, que é uma coisa bem comum, né, que as tecnologias estão modificando a sociedade. As tecnologias estão modificando o ser humano. O Sapiens só se tornou Sapiens porque começou a usar tecnologia. Não sei se vocês viram um filme do Stanley Kubrick, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tem uma cena que me marcou muito. Eu vi esse filme quando era bem garoto, né? É um Sapiens antigo lá com um pedaço de pau matando um bicho lá qualquer. E naquele momento que ele começa a matar o bicho, que ele pega aquele pau, ele transformou aquele pau numa arma. E aquela arma é o uso de uma tecnologia para matar um outro animal. Aí ele joga aquela tecnologia para o alto, ela vai girando, aí depois aparece uma nave espacial. Então as tecnologias fazem parte da nossa espécie. Nós somos o que somos porque nós somos tecnológicos. E porque nós temos duas mentes. E nós temos a capacidade de se recriar ao longo do tempo. Então esse livro, Light, o primeiro aspecto dele é tentar defender a ideia de que nós temos um Sapiens 2.0. É a primeira vez que o Sapiens, né, é a primeira vez na nossa macrohistória que nós estamos usando os rastros digitais para estabelecer novos modelos de cooperação. Essa semana a gente leu o livro do Uri Levine, Foque nos Problemas e não na Solução. Ele foi o fundador do Waze. E a gente chegou a comentar aqui, né, que ele, num determinado momento, o eureka dele para criar o Waze foi quando ele queria não pegar um engarrafamento, ficou telefonando para os parentes, e ele falou, cara, eu preciso ficar telefonando para os parentes, eu posso criar um aplicativo que vai trocando informações entre os vários carros e as pessoas vão informando umas às outras de onde é que elas estão. Quando ele fez esse clique, esse momento eureka dele, a partir do momento que já acontecia coisas parecidas, ele estava saindo do modo lobo. Ligar para alguém é oralidade. Mandar um SMS para alguém, está engarrafado aí, é oralidade. Ou mesmo mandar um e-mail para alguém é oralidade escrita. SMS é escrita, é oralidade escrita. No momento que ele fala, cara, eu vou usar o Waze para troca de informações a partir de rastros, isto não é mais lobo, isto é formiga. E aí, nesse momento, a gente começa num novo momento de cooperação. Falei também nesse início da semana, falando que a gente está entrando, as pessoas estavam até falando que a inteligência artificial é a grande guinada, é a grande alavanca. Todo mundo fala de inteligência artificial, é outra coisa também que tudo é inteligência artificial e nada é inteligência artificial. E eu já disse que a máquina de lavar é inteligência artificial, tem inteligência artificial, né? Então tudo é e nada é. Então a gente precisa definir exatamente o que é. E não é a inteligência artificial que vai marcar o surgimento de um novo sistema político-econômico na civilização. É primeiro a uberização e depois a blockchainização, em que a gente vai ter a República 2.0, o livre mercado 2.0, ou se vocês quiserem, entre aspas, o capitalismo 2.0. Então tudo isso, esse novo cenário não é visível para a maioria das pessoas. E esse novo cenário cria a demanda de um Sapiens que vai ter que... É outro modelo de estrutura. E eu vou dar uma palestra semana que vem, na terça-feira, para o Sinep, que é o sindicato dos donos de escolas particulares, né? Eu vou fazer uma palestra em que a gente vai discutir o futuro da educação. E a gente tem um desafio gigante, porque a formação, a educação, ela é formadora das pessoas para elas irem para o mercado de trabalho. A família é responsável para tirar a pessoa do berço e colocá-la ela andando e falando.
Esse é o papel da família. Depois, o papel da escola é tirar aquela criança que já sabe andar, já sabe falar, para preparar ela para ir para o mercado de trabalho para sobreviver. Aí ela vai aprender a escrever, ela vai aprender uma série de coisas, mas principalmente ela vai aprender o formato que existe na sala de aula, em que um professor diz para ele o que é certo e o que é errado, como a família disse o que era certo e o que era errado. E aí então ele vai aprender aquele modelo vertical, e aí ele vai sair para uma empresa para ser um empregado, em que vai ter um chefe que vai substituir o pai e o professor. E ele está acostumado com aquilo. Só que agora a gente está entrando num mundo em que as organizações elas vão ter uma guinada. A ideia, na minha visão, a gente, no futuro breve, nós não teremos mais as empresas que a gente está pensando, a gente tem hoje. Nós vamos ter as tais DAOs, nós vamos ter ecossistemas, você vai ter Uber Chain, YouTube Chain, Airbnb Chain, Waze Chain, não vai ter plataformas centrais. As pessoas vão ter um outro modelo, né? Muito mais descentralizado do que hoje. E as pessoas vão participar disso como se fosse, entre aspas, né? Empregados dessas startups dentro desses ecossistemas, e esses ecossistemas vão permitir que as pessoas possam oferecer serviços para os outros, nichados, serviços nichados, em que você vai atender pessoas, yoga para pessoas de 60 a 65 anos, para mulheres de 60 a 65 anos, yoga para adolescentes, não sei do que, e vai ter coisas particulares cada vez mais específicas, cada vez mais. Por quê? Porque a gente está indo para esse mundo descentralizado, singularizado, e a gente não está preparado para isso. E esse é o conflito que a gente vê, esse é o conflito que eu vejo nas ruas, quando a pessoa está lá ligada no celular, escrava do celular, e não escravizando o celular para ele se tornar feliz. Ele está escravizado pelo celular, não está preparado para isso. Isso acontece toda vez que chega uma nova mídia. A gente está pasteurizado, a nossa cabeça é pasteurizada. Os paradigmas existenciais que nós temos na sociedade hoje, esses paradigmas existenciais são todos paradigmas existenciais ou sobreviventes ou paradigmas existenciais instagrantes. Ou seja, o sobrevivente deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho. Zeca Pagodando. E o instagrante não, você precisa ter sucesso. Sucesso é o quê? É igual a fama e dinheiro. Se você tiver dinheiro e fama, você é uma pessoa bem-sucedida. Agora, se você levar a sua vida satisfeita até os 100 anos, curtindo, etc., etc., não, você não é o bem-sucedido para o mainstream. E, na verdade, as pessoas vão caminhar para outra direção, né? Essa ideia de que todo mundo vai ter que ser rico, todo mundo tem que ter... Isso não vai funcionar. Não tem condição de funcionar, né? Então as pessoas vão se preocupar, sim. Quanto tempo eu vou conseguir... Quanto mais tempo, com saúde, eu vou conseguir estar aqui e como eu vou estar com o meu bem-estar, que a gente chama aqui, né? E a gente fala, principalmente no livro RAD Enxuto, a gente fala do bom TRC. A gente precisa medir o bom humor, motivação, tranquilidade, resiliência e criatividade. Você está com isso, você se sente isso todos os dias, ou você é uma pessoa estressada, uma pessoa sempre insatisfeita, sempre de mau humor, desmotivada? Então a gente vai precisar criar um novo paradigma existencial. Isso tem a ver com descentralização. Isso tem a ver com esse novo cenário. Então a gente precisa dar uma guinada. Eu estou fazendo contato com algumas escolas, vou fazer esse trabalho lá na escola, né? Eu quero fazer uma pesquisa, estou interessado em ver como é que a gente pode criar um modelo educacional que a gente vá preparando. Eu tive essa experiência no Andrews, o Flecha me convidou, foi ele inclusive que está me convidando para o Cinep. Eu fiz lá um curso de futurismo, não era bem aquilo que a gente devia fazer. Não era um curso de futurismo para adolescentes. Hoje seria um curso de bem-estar, de Sapiens 2.0 para esses adolescentes. A primeira coisa é, qual é o seu problema? Qual é o seu propósito? O que você acha que pode resolver? O que você tem em termos de singularidade, de potência, que você pode resolver na sociedade? Aonde que está o seu diferencial?
Como é que isso pode ir para frente? Aí a gente vai resgatando nesse processo, e eu falo isso nessa versão light, a gente vai resgatando as coisas que deram certo no passado. Pessoas que viveram melhor e mais no passado, quais são as ferramentas, quais são os paradigmas existenciais que eles usaram. Aí nós vamos resgatar o Ikigai do japonês, nós vamos resgatar os estoicos, vamos resgatar os essenciólogos, Aristóteles, Platão, só o que eles vão falar do bem viver? E aí a gente tem que mixar isso tudo com o Sapiens 2.0. E aí qual é esse desafio? O desafio é a gente ter uma sociedade, né, em que eu coloquei dicas do bem viver que resistem ao tempo. Aí nós vamos, né? Tudo aquilo que você não pode mudar não deve ocupar o seu cotidiano. A provocação é do outro, a reação é sua. Não faça algo e fale outro. Não faça algo na sua vida e fale outro. Ou não fale uma coisa e faça outra. Respeite os acordos. Não faça o outro que você não gostaria que fizesse com você. É a base do honestismo. Foque nas coisas mais importantes, tais como saúde, relações, propósito, e menos em coisas superficiais. Com o desenvolvimento do seu potencial singular, você não só terá mais energia, aprenderá mais rápido e terá a sensação de que está deixando um legado único. Aí coloquei como os desafios do Sapiens 2.0. Precisa desenvolver um novo tipo de inteligência, uma capacidade de desenvolvimento da mente secundária, a revisora em cima da armazenadora. Conseguir descobrir o seu potencial para poder ser competitivo em um mundo mais voltado para nichos de mercado. Conseguir operar de forma mais autônoma no mercado, pois teremos muito menos emprego e muito mais trabalho. Capaz de se reinventar o tempo todo, pois as mudanças serão muito mais constantes. Assumindo muito mais o controle da sua vida, participando bem mais das decisões, tanto no nível pessoal quanto no coletivo. Aí peguei algumas frases inspiradoras para a gente trabalhar. Vamos lá. Uma que eu já falei tantas vezes, mas que eu vou repetir é: árvores que crescem em ambientes extenuantes, de muito vento, são obrigadas a plantar raízes cada vez mais profundas. Benjamin Hardy. Os analfabetos do próximo século XXI não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que se recusam a aprender, reaprender e voltar a aprender. Alvin Toffler. Assuma o controle de sua vida e o que acontece? Uma coisa terrível. Você não terá mais ninguém para culpar. Érica Jong. E a última do Sêneca. Não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos. É por não ousarmos que as coisas se tornam difíceis. É isso. O que vocês dizem? Te convidando para participar da Bimodais. A Bimodais é um projeto em crowdfunding. É um novo estilo, é uma pesquisa acadêmica 2.0. É isso que a gente faz. Liberdade total, independência do MEC, né? E a gente desenvolve aqui de uma maneira off-Broadway, né, uma visão totalmente diferente, numa área importante, que é a ciência da inovação, né, com muita interação, com muita conversa, com uma produção muito grande, coisa que na academia a gente acabaria não tendo, e também não teria a liberdade que a gente tem aqui. Né? E aí, para a gente poder fazer tudo isso, a gente precisa de apoio. E aí eu chamo você para dar um apoio. Apoio como? Entrando para a escola, agora já era 730, agora já caiu para 600 e pouco, via Pix. Você vai ficar aqui até o final de dezembro. Vai participar da produção do novo livro, vai discutir as coisas com a gente vai fazer um encontro presencial em Teresópolis para o lançamento do novo livro, que os alunos vão vir, e a gente está nesse processo. Muita gente fala assim, não, eu quero fazer o MBA, quero fazer o mestrado. Tudo bem, se você está precisando de título. Agora, se você quer realmente aprender, se você quer mudar a sua cabeça, é num modelo parecido com a Bimodais que você vai encontrar coisas diferentes. Né? E aí você quer, eu quero inovar, mas quero inovar dentro do mainstream. O mainstream tem as limitações, ainda mais na disrupção que a gente está passando. Então estou te convidando para participar da Bimodais. Se você não puder participar, você pode apoiar, depositando alguma coisa em Pix. Eu tenho até uma proposta que você ouve 4 horas de aula e tem um Pix para você fazer. E é isso. Convidando vocês, espero que você dê esse apoio que a gente tanto precisa. Tá bom? É isso. O que vocês dizem?